sexual durante o ato, sabe? Então, assim, é um caso completamente fora da curva. Meu Né? Deus. Por envolver uma criança e sexo feminino, né? Então, esse caso também Porque a foi gente não bastante... pode deixar de pensar em todas as possibilidades. Sim, exatamente. Né? É. Próxima, Bru. Em casos como o de Martin Bryan, existem sinais de que algo poderia dar errado ou esses comportamentos extremos podem surgir de repente? Quem é o Martin Bryan? O Martin Bryan, ele é um assassino em massa australiano. Né? Australiano, tá. Uhum. Ele matou mais, acho que 35 pessoas num dia lá que ele entrou em surto, assim, ele pegou um fuzil e saiu... mas de uma vez só? De uma vez só, Tá. de uma vez só. E matou mais de 30 pessoas. Tá. Assim, esses comportamentos extremos não surgem do nada, né? Não é do dia pra noite. Então, e o Martin Bryan, no caso, ele desde criança. Né? Ele já tinha isso. Então, provavelmente, há outros crimes. Só essa coisa de matar 35 de uma vez talvez tenha sido a ponta do iceberg. Ele tinha problemas mentais, né? O Martin Bryan, acho que ele era esquizofrênico, se não me engano, sabe? Aí é aquela associação rara, mas pode acontecer, a esquizofrenia com a psicopatia. Exatamente. Então, raro, mas pode. Então, assim... Pode acontecer. Agora, sim, existe o surto psicótico, né? Que do nada, assim, uma pessoa entra em surto e pode... Sim, mas aí não teria o histórico passado. Exatamente, aí não teria o histórico. Seria então, isolado. Isolado, exatamente. Seria um surto psicótico isolado ali e cometido aquilo. E tratando a psicose não tem mais nada. Sim. Mas nesse caso aí me parece que ele tinha um histórico Sim. que aí acopla ele tinha doença ele tinha todo psicótica mais a psicopatia. Sim. Inclusive, assim, o pai dele morreu e aí na época morreu afogado, né? A perícia atestou que ele cometeu suicídio. Uhum. E aí surgiu, depois que ele cometeu esse massacre, né? Surgiu, assim, a possibilidade, será que ele não matou o pai? Ele tinha também uma mulher mais velha que ele se relacionava, eram amigos, assim, próximos, e essa mulher também morreu, sabe? Morreu num acidente, que ele estava junto no carro. Então, é muito suspeito, né? Assim, em torno desse rapaz. Eles fazem a coisa planejada, parecendo realmente que o que vai de cara, as pessoas vão pensar em suicídio, acidente. Exatamente. Eles fazem parecer ali como se fosse um acidente, né? Exatamente. Então o Martin Bryan... Não foi de repente. Não foi de repente. Então, ele sempre... Por isso que tem essa associação. Desde cedo ele demonstrou sinais que ele era um rapaz mais problemático. Indiferente, e a psicose veio depois. Só para turbinar mais isso, né? Exatamente. Próxima, Bru. Muitos desses casos começam com crueldade contra animais na infância. Por que esse tipo de comportamento é tão comum entre pessoas que depois cometem crimes graves? Os animais são vítimas fáceis, né? Pra criança que é perversa, o ser humano que é perverso, né? Isso. Os animais são vítimas fáceis. Eles são fáceis de pegar, né? De maltratar, de subjugar. Então, por isso que eles se tornam as primeiras vítimas, né? Dessas crianças e desses indivíduos. E depois vão escalonando. E depois eles vão escalonando. Porque, por exemplo, na minha pesquisa para Anjos Cruéis, eu pesquisei centenas de casos, né, Bia? E eu afunilei ali para cerca de 230, nos quais eu analisei melhor, pesquisei, tudo. E a criança, ela emula o adulto quando ela vai matar. Ou seja, ela mata alguém que é mais fraco. Sim. Entendeu? Que é menor em estatura, menor em idade, né? Por isso os animais, né? Exatamente. Então, por isso que os animais, eles são as primeiras vítimas de criança perversa, né? E que tem os traços psicopatas, falta de empatia, remorso. Depois, se for o caso, vai para bebês, né? Crianças menores. Sim, exatamente. Igual no caso, né, que a gente citou anteriormente lá do James Bogle, né? Que é uma criancinha de 10 anos pegou uma de 2, né? Então, assim, criança é a mesma coisa do homicídio adulto. Os mais frágeis. Os mais frágeis. Covardia. Sempre os vulneráveis. Sabe? Perfeito. Então, entre crianças, também as mais vulneráveis. Crianças do espectro autista sempre vão ser as mais vulneráveis. Crianças neurotípicas, sempre. Até se for fisicamente também, de alguma maneira, sabe? Eles vão escolher. É sempre assim, sabe? Os mais frágeis. Por isso que a sociedade tem que ter como missão defender os mais frágeis. Sim, sempre. Exatamente. Nesse aspecto. E todos, né? Próximo, Bru. Há algum fato curioso ou interessante que você possa compartilhar sobre seu livro Anjos Cruéis?
Ah, você compartilhou, né? Esses 2 casos femininos. Sim, né? Agora, tem um fato que é curioso, não tem nem a ver com homicídio ou crime, não, mas assim, um fato que eu achei curioso na pesquisa desse livro é que tem um caso americano de um garoto chamado Albert Jones, que ele matou 2 mulheres. Isso na década Com quantos anos? Ele estava com 13 para 14. Mas o caso dele, porque apesar de ser já um pré-adolescente, ele já era uma criança com transtorno de conduta, entendeu? Uma criança com toda a problemática. Praticou com crueldade contra animais. Então, por isso que eu considero, apesar de ter cometido o homicídio em si, ele escalou. Né? Então, ou seja, desde criança. Então, ele foi um anjinho cruel ali. Tipo que você vai escalando mesmo e tá previsível. Tá previsível, exatamente. Perfeito. E aí ele matou essas 2 mulheres e o caso dele ficou muito midiático na época, sabe? Ele virou meio que uma celebridade criminal da época, sabe? E aí ele... Dark Celebrity. Dark Celebrity, exatamente. Que infelizmente tem, eu acho. E aí, durante o julgamento dele, uma menina começou a frequentar o julgamento para levar doce para ele. Ou seja, ele ganhou uma admiradora. Sim. E isso eu achei curioso, porque a gente vê muito isso, Ted Bundy, né? As mulheres, Richard Ramirez, Maníaco do Parque, né? Recebeu milhares de cartas no pós-prisão dele, provavelmente até hoje, né? Pessoas fascinadas então, assim, por Dark Celebrities. Sim, então assim, esses homens acabam tendo centenas, milhares, né, de admiradores. Exatamente. Né? Alguns até casam, né? Na Dinamarca, recentemente, até proibiu, não sei se você sabe disso, mas tem aquele Peter Madsen, né? Que era aquele um engenheiro construtor que matou uma jornalista num submarino. Sim. Que esquartejou ela e jogou os pedaços. Lembro. Ele estava recebendo tanta carta de admirador que a Dinamarca aprovou um projeto de lei proibindo esse tipo de comunicação, sabe? Ele até casou com uma admiradora, olha só. Então eu achei curioso, porque até uma criança, né? Conseguiu uma admiradora na época. Né? Então, uma seguidora. Entendi. Então, só para ter uma ideia assim, da questão mas é muito mais do que a gente imagina. Eu acho também que tinha que ter um projeto de lei em relação a isso. Senão você está alimentando. Sim. Não pode. Mas está difícil, né? Porque a gente não consegue nem tirar o sinal de celular. Você imagina um projeto de lei que proíba eles de se casarem ou se comunicarem. Isso aí o tempo vai fazendo as necessidades, né? Tudo tem seu tempo. Próxima, Bru. No caso de Úrsula, existe a suspeita de que ela foi manipulada pela mãe? Como você encara essas histórias onde não é tão claro quem é o verdadeiro culpado? Quem é Úrsula? Não sei. Úrsula é um caso... Que está no livro? Não, ele não está no livro. Ele tá eu escrevi o caso da Úrsula no Instagram. É uma menina que ela matou o pai, e aí depois a mãe casou com mais um outro homem, aí ela matou esse padrasto também, sabe? E aí, na época que ela matou o pai era violento em casa, aquela coisa, né? Então, assim, aí ela foi absolvida, né? Não foi processada nem nada. Mas aí, quando ela matou o padrasto, o pessoal já ficou assim, opa, não tem um problema com essa menina, ou então não. A mãe só tem um dedo podre, escolhe outro. Exatamente. Alguma coisa. Tem alguma coisa aí, né? Então, aí surgiram teorias, né? A menina era perversa, a mãe induziu porque queria ficar com seguro de vida, não sei o quê. Então, assim, não ficou claro, sabe? Assim, o oficial da história é que os 2 homens eram homens violentos, né? Que praticavam violência doméstica e tal, batia na mãe dela. E aí ela pegou e matou eles para resolver o problema, assim. Se a mãe induziu, é bem complicado, né? Dizer alguma coisa. Sim,